2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, essa semana nós comemoramos o Dia da Reforma, 31 de outubro de 1517, 31 de outubro de 2025. 508 anos se passaram. Temos uma história. É interessante nós olharmos que, em alguns momentos da história, Moisés um dia chama o povo e lê a palavra de Deus ao povo, lê os 10 mandamentos. E a partir daquele momento o povo passa a ser a nação de Deus, o povo de Deus. Josué, em um determinado momento, quando o povo está se afastando do Senhor, ele convoca o povo, lê a palavra e diz, convoca o povo para servir, escolher a quem serviriam, se a Deus ou se aos deuses da terra. E após aquela leitura, o povo diz, nós serviremos a Deus. Nós encontramos o texto que foi lido hoje de manhã aqui, nós não tínhamos combinado, eu e o John, nada, mas a palavra de Deus ela é lida após a reconstrução dos muros, a restauração do templo, e o povo é chamado para ouvir a palavra, a leitura da palavra de Deus, e aquela leitura faz com que as pessoas se voltem para Deus novamente. A história nos mostra que desde o século III, o século IV, especificamente no ano 313 da nossa era, quando o imperador Constantino, ele entendendo que a igreja já tinha, que ele não conseguia destruir a igreja, que os imperadores não conseguiam mais exterminar aquele movimento cristão. Ele se converte a esse movimento e ele traz esse movimento para dentro pé, porque a igreja ela tinha um poder de persuadir maior do que a força opressora e a espada do exército romano. A pax romana que Roma oferecia não era suficiente para que as pessoas abandonassem o cristianismo, renunciassem ao seu Deus, para viverem de uma forma confortável neste mundo. Mas no ano 313 estabelece-se uma paz universal. Oferece uma paz aos cristãos e os cristãos então passam a viver uma vida sossegada. E por um período nós temos que olhar e reconhecer que foi um período bom. No ano 393 daquele mesmo século, em Hipona, norte da África, aquela igreja ali se reúne e canoniza os livros do Novo Testamento, os 27 livros. Em Cartago, 4 anos mais tarde, eles voltam a se reunir, oficializa esses livros e manda uma carta para Roma e diz, são esses livros. Porque a igreja já estava se espalhando de uma forma que cada uma tinha a sua Bíblia, o seu livro. Então houve esse concílio de Hipona, onde se canonizou, se escolheu e definiu os livros que todas as igrejas espalhadas no mundo inteiro deveriam ter como a Bíblia. Mas eu quero chamar a vossa atenção, irmãos, para a mistura do poder da igreja com o poder governamental. A igreja ela foi entendendo que o poder é bom. Nós conhecemos um livro muito conhecido nosso, que diz que todo o poder corrompe. O poder deliberado, ele corrompe. E a igreja passou a ter todo o poder sobre a terra. Eles que nomeavam imperadores, eles que consagravam reis, eles que excomungavam os reis. Chegou o momento que a igreja tinha tanto poder que passou a cobrar impostos dos povos. Começa ali um movimento chamado de absolutismo, o poder absoluto da igreja sobre a terra, sobre as escolas, sobre os hospitais e sobre as cortes. A igreja tinha o poder sobre todas as coisas. Mas quando ela chega no topo do poder, ela começa a declinar porque os seus bens começou a corromper a própria igreja. O dinheiro, a luxúria começou a provocar no coração daquelas pessoas o desejo pelo pecado. E alguns, para se manterem no poder e manterem a sua luxúria, a sua vida de luxo, começaram a impor um peso maior, a responsabilidade maior sobre as pessoas. O imposto que eles cobravam pelas terras já não era mais suficiente. Agora eles tinham que criar uma outra forma de ganhar dinheiro. Eles então passam a criar indulgências, vender salvação, vender as suas relíquias.
cobrar das pessoas apenas para olhar para um pedaço de madeira que eles falavam que havia sido da cruz de Cristo, cobrar das pessoas valores absurdos para eles olharem para pregos que diziam eles serem da cruz de Cristo, vender a salvação para as pessoas, vender o salvo-conduto ou a liberdade de alguém que havia morrido, sido condenado ao inferno, e agora, se alguém comprasse essa salvação, ele era tirado do inferno e devolvido para o reino celestial. A criatividade, irmãos, de Satanás, ela foi muito longe. E nos parte o coração em falar que ele usou alguns daqueles que estavam no nosso meio, que diziam que faziam parte do clero da igreja no passado, para colocarem essas práticas pagãs e satânicas no seio da igreja de Cristo. Porque a partir do momento que alguém diz que tem o poder de desfazer as obras de Cristo, isto é satanismo. Isso é uma oposição à santidade de Cristo. Isto é uma oposição, irmãos, ao sacrifício de Cristo. É tornando o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus ineficaz. Às vezes eu imagino como João, vendo a glória de Jesus, o poder de Deus lá nos céus. Se João pudesse estar no século XVI, vivendo ali no meio da igreja, com a visão que ele teve de Apocalipse, de Jesus, de Deus em seu trono, João teria um grande problema de relacionamento com aquela igreja. Jesus diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra, antes de subir aos céus. E agora alguém diz que o poder estava nas mãos de uma igreja, representada por um papa, como foi falado aqui, pelo vigário ou pelo pontífice, a autoridade máxima, o representante de Deus na terra, o próprio Cristo encarnado no seio da igreja. Essa era a realidade do século XVI. Uma igreja que estava quebrada por causa da luxúria de muitas pessoas, quebrada financeiramente. E para manter-se neste luxo, nesse status de poder, começaram inclusive a vender títulos eclesiásticos. Se você tem muito dinheiro, você pode ser alguém do clero. Você compra, o seu pai pode comprar, a sua família compra. A gente vende. A igreja, irmãos, havia se tornado um grande mercado da fé, onde cada um comprava o que queria, desde a santificação como a própria salvação. Mas em meio a tudo isso, Deus levanta um homem. Nós poderíamos falar aqui de Zwingli, de Hus, mas o tempo corre, aqui a gente não vai conseguir falar de tantos personagens que Deus usou para esse momento histórico da igreja cristã. Vamos começar por Martinho Lutero, alguém que estava lá dentro, alguém que era de lá, um monge, alguém que havia estudado e havia se tornado um monge, e agora ele começa a olhar todas estas coisas e ele começa a ter uma visão pessoal do próprio Deus. Ele interpreta o texto de Romanos e entende que a justiça não está no mérito da igreja, a justiça não estava nos méritos humanos, de ter o seu dinheiro, de trabalhar com as suas mãos, ter o seu dinheiro e ir até a igreja com o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, comprar a sua salvação. Lutero, ele tem agora a percepção correta do evangelho, a interpretação correta, e ele percebe que a igreja havia perdido o rumo, e então ele escreve as suas 95 teses, e colocando a sua vida em risco. O hino que nós cantamos diz que ainda que perca bens familiares, a própria vida, nós não podemos baixar a cabeça. E Lutero, de forma corajosa, como um mártir do cristianismo, arriscando a sua vida, mas com o coração pulsando, porque estava inconformado com aquela situação, então ele leva as teses e coloca na porta da igreja de Wittenberg, onde todos teriam acesso. Irmãos, ali iniciava-se um momento histórico da igreja, a reforma protestante. Nós não vamos aprender sobre a reforma protestante religiosa em nossas escolas. Lá nós aprendemos sobre uma reforma protestante econômica e política, não religiosa. Porque o catolicismo, eles não têm interesse em falar a verdade. Mas o que importa, irmãos, é que nós entendemos que a partir do momento em que Lutero, usado por Deus, ele confronta os ensinos da igreja com a própria palavra de Deus,
ele coloca como base da sua reforma as 5 solas. E a primeira dela é somente a Escritura, somente a palavra. Nada mais que a palavra, nada menos que a palavra, somente a palavra. E o texto que lemos aqui diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é nos dada por Deus, ela foi providenciada por Deus. E ela é útil para o ensino. É o que o apóstolo Paulo escreve a Tito e diz que a salvação de Deus é manifestada agora a todos os homens com o propósito de nos ensinar para vivermos neste presente século, renunciando aos prazeres da carne, à concupiscência dos olhos, e vivamos neste presente século de forma justa, santa e piedosa. A palavra de Deus, ela é útil. A utilidade dela é de nos ensinar. Não tem uma outra utilidade da palavra de Deus. Não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar status, não é para ganhar poder. Não, é para nos ensinar. Ensinar a cada um dos seus alcançados pelo amor e pela graça de Cristo a viver de forma justa e piedosa nestes dias. Ele diz, ela é útil para o ensino, vírgula, para a repreensão, vírgula, para a correção, vírgula, para a educação na justiça. Quando ele diz que a palavra de Deus, ela é útil, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. É o pedagogo, é para transformar, é para mudar o status, né, de analfabeto para alfabetizado, quando nós vamos para a igreja. Isso é ensino, é de nos tirar de uma vida de pecado, de uma vida de ignorância. O salmista Davi diz, porque o Senhor tirou-me do lago, do pecado, do charco, da imundícia, e colocou os meus pés sobre a rocha, mudou o meu caminhar e colocou um novo cântico na minha boca. O ensinar é essa transformação, é de tirar da ignorância, do status que não sabe, para um status que agora sei, agora sou educado, agora tenho conhecimento. A utilidade da palavra de Deus, primeiramente, é de nos ensinar, é de nos educar, de nos tornar conhecidos da sua palavra. E ele diz, para a repreensão, repreender. A educação, ela também se dá pela repreensão. Nós somos repreendidos a não fazer mais aquilo. Nós somos agora, olha, existem limites. Nós não podemos passar desta linha. Nós não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que andar agora em retidão. Repreensão, reprimir. Somos reduzidos. A nossa liberdade agora é reduzida a viver a vontade do Senhor, ou expandida. Ele diz ainda, para correção. Então quer dizer que eu sou ensinado, eu tomo conhecimento. Agora eu sei o que significado da palavra, eu sei o que ela representa, eu conheço a obra de Cristo. Eu sou repreendido a não mais cometer o pecado. Eu sou repreendido agora a me limitar a uma vida de santidade. A palavra também corrige, correção, porque Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Correção. Nós somos corrigidos quando nós erramos. Deus, irmãos, Ele não nos deixa vivermos uma vida a bel prazer, uma vida de liberdade para fazermos o que nós queremos. Não. Podemos fazer, temos a liberdade de fazer todas as coisas que satisfazem a sua santidade. Mas ainda temos a natureza pecaminosa. E às vezes, igual a terra do nunca, né? Sabe a terra do nunca que está bem longe, bem longe, bem longe? É assim, às vezes, bem longe a gente tem vontade de pecar. Mas bem longe, quase nunca. E nesse quase nunca, às vezes nós pecamos. Às vezes somos pegos de surpresa. Mas às vezes nós damos espaço no coração e o pecado vem, né? E o pecado ele vai encontrando um espaço e ele dá a luz. E ele é gerado. A palavra de Deus, ela serve também para nos corrigir. E ela nos corrige de forma que nós somos punidos. Nós não podemos viver do jeito que nós queremos. Há punição para isso. É por isso que a palavra corrige, nós temos que ter o cuidado. Nós não podemos achar que nós somos donos da nossa razão, que nós somos donos de nós mesmos. Se você acha que você é dono de você mesmo, fecha o seu nariz 30 minutos. Para de respirar 30 minutos. Fica um mês sem tomar banho, sem ir no banheiro, sem comer. Nós não temos controle sobre o nosso corpo, mas o Senhor, Ele nos corrige para que nós possamos vivermos em conformidade com a sua palavra. Correção, é a palavra que corrige. É ela que nos aponta o que temos que fazer. Não temos o controle total da nossa vida.
Quando achamos que temos, nós erramos. E quando erramos, somos punidos. E temos que ter o cuidado, irmãos, de não passarmos dos limites da tolerância de Deus. A palavra é útil para nos corrigir. E aí tem aqui uma definição para a educação, na justiça, na prática da justiça, no comportamento justo. Paulo diz a Tito, para que vivamos neste presente século de forma justa, piedosa e santa. Aqui Paulo diz a Timóteo que a palavra de Deus ela é útil para nos educar na justiça. E o que é a justiça? Era a justiça dos Efésios, ali por onde Timóteo estava pastoreando? Era na justiça dos fariseus que Jesus falou assim, ouviste que foi dito aos antigos? A justiça que o apóstolo Paulo diz aqui é o próprio Cristo, é a palavra de Deus. O justo é Jesus, é Ele que aplica a sua justiça em nossas vidas. Então nós devemos viver, irmãos, de forma educados na justiça de Cristo, num comportamento santo, aquele comportamento que Pedro escreve às igrejas da Península da Ásia e diz, olha, vivam como Cristo, olha, o padrão de vocês é Cristo, porque Ele padeceu em vosso lugar, dando-vos o exemplo para que vocês sigam seus passos. Essa é a justiça. A palavra de Deus nos educa na justiça. A justiça de Cristo. E tem um propósito tudo isso. A palavra é útil para nos ensinar. E ela nos ensina, irmãos, para que nós possamos viver de forma repreensiva, de forma corretiva, de forma educada na justiça, um comportamento justo. Quando alcançamos isso, o apóstolo Paulo diz que isso nos torna apto para que o homem de Deus seja perfeito. Ah, pastor, mas perfeito somente Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, perfeito e perfeitamente habilitado, apto, adestrado. Poderíamos pegar aqui várias palavras para definir o que o apóstolo Paulo está falando, o que a palavra de Deus faz em nós. Ela nos torna capaz, preparado, habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo não diz que nós nos tornamos apenas perfeitos, mas ele diz perfeitamente. O ato contínuo de ser é alguém que e continua sendo, não é alguém que simplesmente foi em algum momento. Perfeitamente, capaz, apto. Paulo diz perfeitamente habilitado. Vocês sabem o que é um motorista já viram alguém quando tira a CNH? Ele é habilitado para dirigir, não é isso? Mas os primeiros dias, ele anda meio colado no volante, com o pé no freio, e meio ansioso, né? E olha para cá, olha para lá, vai estacionar, aí ele dá uma ré, vai para frente, deixa o carro de lado, desce, olha, pede para alguém auxiliar. Ele é habilitado, mas ele não é perfeitamente habilitado. Agora, quando você encontra um motorista que já dirige há muito tempo, ele troca de marcha, ele vai trocar de faixa, já dá seta, ele vai virar para a direita, ele já olha no retrovisor, ele é alguém habilitado, perfeitamente habilitado. É alguém que não tem que pensar o que vai fazer, mas é alguém que já sabe o que vai fazer. O que Paulo está falando, irmãos, vou usar este exemplo do motorista que dirige há muito tempo. Ele anda meio que no automático. Ele já sabe o que tem que fazer. Ele não pensa antes, ele não tem dúvida, porque quem tem dúvida no trânsito bate e provoca acidente. Vou, não vou. Pá, bateu. Não é assim? Quem é motorista sabe. Mas o apóstolo Paulo disse que a palavra nos torna perfeito e perfeitamente habilitado, apto para toda boa obra. Irmãos, a igreja de Cristo, ela não foi comprada com seu sangue para fazer qualquer tipo de obra. No século XV, no século XVI, a igreja estava vivendo uma obra que não era a obra dela, não eram as boas obras. É por isso que Deus levanta Lutero, Zwingli, Hus, Calvino, tantos homens, para que eles iniciem um processo de reforma na igreja, para que a igreja pudesse voltar à palavra, para que ela fosse apta, preparada, educada para viver a boa obra. E o que é a boa obra? São as obras de Cristo. O exemplo é Ele. E as boas obras foram aquelas que Ele fez, nos ensina e exige que a sua igreja faça. Viver em santidade, ter compromisso com a sua palavra, pregar a sua palavra, ter responsabilidade, ser alguém que tem um caráter santo e que ninguém pode olhar para ele e falar assim, você está errado nisso e naquilo. Não. Quando alguém pede a razão a alguém que é de fato a igreja de Cristo, alguém que foi ensinado pela palavra, transformado por ela, corrigido por ela, repreendido por ela,
e agora está perfeito e perfeitamente habilitado para fazer toda a boa obra, não vive fazendo más obras, obras erradas, obras da carne, obras que satisfazem o seu ego, e a palavra de Deus é o segundo e o terceiro plano. Não, alguém que foi ensinado não vai passar por esses vexames. Alguém pode até chegar e falar para ele assim: olha, você está fazendo isso de errado, e você vai falar assim: não, não estou não, de forma nenhuma, o seu juízo está errado, estou fazendo a boa obra do Senhor, eu sou preparado para isso, porque a palavra de Deus ela é eficaz, e a utilidade dela é para me transformar, e sou transformado por ela. Queridos, hoje nós olhamos para a reforma, e para alguns é apenas um fato histórico, mas não é apenas um fato histórico, é uma intervenção de Deus. E essa intervenção de Deus, ela tem que estar presente todos os dias em nossas vidas. Nós devemos ter o cuidado de olharmos para nós mesmos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso ele fala no momento da ceia. Mas nós devemos ter este autoexame, porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. E nós devemos clamar a Deus que Ele nos mostre as verdades, para que nós possamos andar nelas, fazendo as boas obras. Lembre-se, você é perfeito e perfeitamente habilitado. É como se você recebesse uma credencial. Sabe a CNH? A carteirinha lá do CREA, do engenheiro, do Corem, né, Camila? Do enfermeiro. Cada um de vocês, só que nós recebemos a de Cristo. Vocês receberam a credencial. Vocês são habilitados. Quem habilitou vocês foi a palavra de Deus, pelo sangue de Cristo, pelo poder de atuação do Espírito Santo em vossas vidas, para fazermos as boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai que está nos céus. Diferente disso, irmãos, nós temos que ter cuidado. Reflita, pense um pouco sobre o seu comportamento, a sua conduta, para que não caiamos no erro da igreja do século XVI. Achar que está tudo bem. É de qualquer jeito. Eu vou indo conforme o mundo me leva. Tiver um problema, eu vou ali na igreja, faço uma oração e está tudo resolvido. Não, isso não é boas obras. Boas obras é quando nós nos parecemos com Cristo. É quando nós vivemos o andar de Cristo, mais parecidos com Ele. Nós somos a sua igreja, o seu povo, e nós somos instruídos pela sua santa palavra. A nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas atitudes, irmãos, elas dizem o quanto nós estamos sendo aperfeiçoados ou não pela palavra de Deus. Não sou eu que vou julgar você, mas é a própria palavra de Deus pela sua conduta. Agora, se nós não estivermos em consonância com essa proposta da palavra, que ela é útil, inspirada por Deus, capaz para nos transformar. Se você não tem essa convicção, precisa parar um pouquinho e refletir sobre isso. Se isto ainda não é uma realidade na sua vida, se você ainda não vive as boas obras, deve refletir um pouco sobre isso e buscar a misericórdia do Senhor através da oração. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós sejamos uma igreja apta a viver, perfeita e perfeitamente habilitada para viver as boas obras. Que Deus nos abençoe.